Bom dia, boa segunda-feira, dando aquele minutinho básico, o pessoal ir entrando aqui. Alguém pode me dar aqui ok no chat? Bom dia, Daniel. Vocês estão me escutando bem? Como é que foi o Dia das Mães? Se tiver alguma mãe aí dentro da nossa live, parabéns aí. Nossa, ontem eu fiz conferência com mãe, com madrasta, com vó. Foi assim, metade do meu dia foi com as esposas dos meus sócios que vão ser mãe ou que já são. Foi maravilhoso. Luan, obrigado, Frederic. A gente já vai começar, tá? Só mais um minutinho para o pessoal ir entrando. Hoje estava conversando aqui, inclusive, com o Guilherme, segunda-feira atípica, né? Uma segunda-feira que não é diferente das últimas segundas-feiras aí. O meu medo das segundas-feiras é que é muito dia de informação sem mercado rolando. Tá? Sexta-noite, sábado, domingo, um monte de coisa acontecendo e o mercado fechado. Eu fico com aquela sensação do carnaval, que o mundo pegando fogo e a gente no bloquinho, né? Que o negócio, a gente viveu 5 dias de queda de bolsas mundiais em 1 ou 2. Né? Beleza, gente? Bom dia, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Ora, eu sou um dos fundadores da InvestSmart. A gente tem feito essa reunião aí desde a segunda semana de confinamento. É a nossa forma de nos aproximar de vocês, né? Já que a gente está com saudade do escritório. É a nossa forma de trazer para vocês as assets das pessoas que fazem parte do dia a dia do mercado, da tomada de decisão e principalmente das casas que a gente tem mais proximidade, que a gente aloca o dinheiro dos nossos clientes. A gente quer que vocês conheçam são as pessoas por trás daquele nome ou daquele para cima e para baixo, que às vezes você fica muito preso ali à tela, ao que conversou com a gente, com nossos assessores, e não sabe exatamente o que está acontecendo depois que você faz o investimento. Então, isso aqui esse momento é sensacional. Ainda mais para a gente estar confinado, isso aqui talvez é a maior confraternização aqui. Então, já estamos quase a 100 pessoas ali, todo mundo juntos das suas casas, né? Tem igual a mim que estava em São Paulo sozinho em casa. Então, o pessoal aqui é uma forma de se encontrar. É engraçado, Guilherme, que a gente já está tanto tempo com isso que a gente já até se conhece aqui. Já conheço aqui, já falo com o pessoal. Tem um pessoal que é muito assíduo e tá toda semana participa. Mas vamos lá. Gente, hoje a gente tem uma hora mágica aqui para aproveitar, tá? Queria agradecer em nome da InvestSmart todo mundo que já está aí assistindo. Queria agradecer a Persevera e ao Guilherme Abud aí pelo tempo, tá? Eu gosto de começar, Guilherme, porque eu sou meio nerd em estudar as coisas assim de mercado financeiro. Sempre foi, como eu uso meu tempo livre, inclusive. E você tem uma história gigante, fantástica no mercado financeiro, que infelizmente pelo menos aqui na ponta do cliente, né, depois do assessor, a gente conhece. Então, se contasse um pouco da sua história, se apresentasse a Persevera. Eu trabalhei no HSBC, então já vou falar muito de você na época de bancário, tá? Muito obrigado, tá? Eu não tenho palavras para agradecer, é um privilégio a gente poder contar com você por essa hora e, por favor, faça as honras aí. Tá ótimo. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado pelo convite, por disponibilizar o tempo para a gente trocar uma ideia aqui sobre tantas coisas que estão acontecendo no Brasil e gestão de investimentos, tantas decisões a serem tomadas por todos nós, né? É muito bom. Muito obrigado. Meu nome é Guilherme Abud, eu sou sócio fundador e diretor de investimentos da Persevera e eu trabalho no mercado financeiro há 25 anos, 23 dos quais dedicado à gestão de fundos de investimentos. Então, é o que eu fiz a minha vida inteira, assim como os meus sócios. A Persevera, ela nasceu lá atrás, há bastante tempo. O grupo que hoje está na Persevera é basicamente o grupo que me acompanha há muitos anos, principalmente nessa época que você citou, Bruno, de HSBC. Eu trabalhei 2 vezes diferentes no HSBC. Da última vez eu era diretor de investimentos para a América Latina, exatamente da gestora do HSBC para Brasil, México e Argentina, e boa parte da equipe vem desta época. Uma outra parte da equipe vem também do Bradesco, porque depois que o HSBC vendeu as operações no Brasil, o Bradesco comprou. Lá nós nos juntamos com outros gestores também, muito experientes, muito bons.
e me foi dado o desafio de reinventar a área de multimercados do Bradesco, né, que nunca foi muito bem, ninguém nem olhava o Bradesco como um player importante em multimercados. E eu montei uma equipe e uma estrutura de multimercados no Bradesco que teve bastante sucesso. Nós estivemos entre os melhores fundos da indústria em 2016 e 2017, nesse período de junção de HSBC e Bradesco. E essa performance muito boa nos deu o empurrãozinho que a gente precisava para sair e abrir a nossa própria gestora, mas na mesma estrutura em que eu montei lá no HSBC e Bradesco, que é o quê? É a crença de que, apesar dos multimercados no Brasil serem muito bons, muito tradicionais, muito ganhadores de dinheiro, a gente observando a história dos multimercados no Brasil, ficava muito claro que eles usavam, né, durante muito tempo, durante quase 20 anos, boa parte do orçamento de risco para fazer operações de juros. O que não estava errado, estava certo, né? Tradicionalmente, apesar de chamar multimercados, os gestores de multimercados no Brasil fazem mesmo operação de juros, né? É quase um fundo de juros e moedas, e mais juros do que tudo. O que não estava errado, porque de fato o Brasil tinha a maior taxa de juros do planeta Terra, então todo mundo sempre, de certa forma, vislumbrava que um dia o Brasil ia ter taxas de juros mais civilizadas. Então fazia sentido você ter uma boa parte da tua exposição em algo que era muito bizarro, muito temporário, muito fora dos padrões mundiais, que era a taxa de juros de 40%, 30% no Brasil, quando ninguém mais tinha isso. O que a gente começou a ver a partir de 2014 é que, olha, o Brasil vai precisar dar um passo de modernização na indústria de multimercados e você vai ter que passar a ter multimercados mesmo, que fazem um monte de coisas diferentes e não só juros. Juros sempre vai ter um pedaço importante de um fundo no Brasil, mas você tem que também fazer moedas, você tem que também fazer renda variável, tanto índices ou opções ou derivativos, como nomes específicos, aquela empresa que você gosta muito, que você acha que o mercado tem uma visão errada sobre ela, ou que ela está muito barata, operações com commodities, operações com volatilidade, operações com arbitragem de risco, long short, né? E foi isso que a gente montou no HSBC e Bradesco, e foi isso que depois a gente saiu e montou na Persever. Nós somos focados, especialistas em multimercados. E a ideia por trás disso é conseguir chegar num lugar muito interessante, que é pouco explorado no Brasil, que é tanto sermos bastante competitivos com os outros multimercados, né, em períodos normais, em períodos em que a gente acerte boa parte do cenário ou das nossas seleções de ativo, mas também uma coisa muito importante que eu acho que é pouco olhada no Brasil, a gente consiga defender o patrimônio do cliente nas grandes crises, né? E isso acho que é pouco explorado no Brasil. Então, a gente é muito mais diversificado do que o multimercado médio, a gente é muito mais preocupado com controle de risco, com busca de hedges, busca de opções compensatórias, limitação de alavancagem, limitação de concentração, tudo isso para acontecer o que aconteceu no mês passado, no mês retrasado, para quando todo mundo implode, a gente se segura bem, né? Obviamente, isso não é uma garantia de que a gente não vai ter alto e baixo, a gente tem... É um fundo de alta volatilidade, tem altos e baixos, claro. Mas a nossa tradição, por enquanto, deu muito certo, né? Em todas as grandes crises, a gente escapou bem melhor do que a média da indústria. No Joesley, na eleição do Trump, no Brexit, depois dezembro, isso tudo no Bradesco e HSBC. Já como persevera, dezembro de 2018 foi terrível, um monte de fundo caiu 5%, 7%, 8%. A gente deu 105 do CDI naquele mês. A gente se defendeu bem em abril do ano passado, em novembro do ano passado, e agora, com toda essa novela do coronavírus, nós somos um dos melhores fundos da indústria, demos 200 do CDI no mês em que a média dos multimercados caiu 6,20% e que alguns concorrentes caíram 10%, 12%, 14%. Então, tem sido uma experiência muito boa esses 4 anos aí, 2 como HSBC e Bradesco, lá 2016, 2017, pedaço de 2017, e depois 2019, 2020, agora o 5º ano, 2021, como Persevera. Então, por enquanto, estamos muito bem, estamos lá com acima de 200 do CDI nos últimos 12 meses, apesar de toda a queda da bolsa, a alta do dólar, enfim, sobe e desce de juros. Então, foi um período muito bom. Então, uma Perfeito, breve... Guilherme. Não, é sensacional, sensacional.
Eu vou até repetir porque é uma frase rara de se escutar, para a galera entender o que a gente está falando aqui e, inclusive, das pessoas que não conheciam a Persevera começar a entender o tamanho e a experiência. Enfim, eu vejo que é um time mega sênior, com muito tempo de mercado, com backgrounds variados, a ponto de vocês conseguirem construir um multimercado muito parecido com o que são os hedge funds gringos lá, que fazem um monte de coisa dentro da mesma cesta. É a versão tradicional da diversificação. E isso, você falou, reflete tanto que a gente está falando de um fundo que no meio desse março e abril que a gente teve mega caótico, não só não perdeu, que já seria sensacional, como fez dinheiro e está entregando 200% CDI, enquanto toda a indústria, pelo menos ali a grande maioria da indústria de fundos multimercados com volatilidade, até os fundos de crédito, todo mundo está sofrendo. Então, galera, aproveita, como eu falei lá no início, aproveita que a gente vai ter um bate-papo para entender o que aconteceu dentro da Persevera para ter esse resultado fantástico. E dessa vez, diferente das outras lives que a gente fez aqui, a gente vai separar ela em 3 etapas. A gente vai separar primeiro era essa apresentação, então são 4 etapas. Agora a gente vai falar de juros, depois de câmbio, depois de bolsa. Então, o pessoal que gosta de perguntar no chat, vamos abrir com o overview do Guilherme sobre juros, tá? Vamos falar, enfim, sobre desde o corte cupom até... E vocês vão ver que a Persevera e o Guilherme têm uma visão bem interessante sobre juros que provavelmente a gente ainda não escutou. Depois a gente fala um pouquinho de câmbio, depois a gente fala de bolsa. E eu estava até comentando antes de começar que, por mim, eu falava por 5 horas, eu almoçava aqui, botava um pratinho de comida aqui do lado. Só que como a gente só tem 1 hora e pouco, então a gente vai explorar bem esses 3 campos aí. Então, Guilherme, obrigado pela apresentação. Juros, bancos centrais, cortes, política monetária com fins de estímulo. Qual é a visão, overview que você daria sobre o que está acontecendo, essa mudança de postura do Banco Central, tudo isso que a gente viu na última semana? Vamos lá. Deixa eu pegar um pouquinho do final do que eu acabei de falar e aí a gente encaixa nisso aqui. Então, alguns dos motivos pelo qual a gente foi bem quando muita gente foi mal, né? E vai incluir uma visão sobre juros. A primeira é essa que eu falei, diversificação, uma equipe experiente, uma obsessão por controle de risco e por diversificação, exatamente para você não ficar sempre na mão de uma visão, né? Aí vem lá o Joesley e acaba com a previdência do Temer, todo mundo implode. Você não pode, do mesmo jeito que, né, os assessores indicam para as pessoas físicas que tenham carteiras diversificadas, para os gestores vale a mesma coisa, você tem que ter carteiras diversificadas. A gente aqui geralmente tem 20 a 25 posições diferentes e não 3 ou 4, né? Então, todas essas coisas ajudaram bastante. Controle de risco, posições que não são excessivamente concentradas nem alavancadas, diversificação e tal. Nossa disciplina por hedge, então a gente tinha posição comprada em ouro, a gente tinha posição aplicada em treasuries, que ajudaram bem, a gente tinha posição vendida em bolsa americana e bolsa da Coreia, né? Todas essas coisas, elas não resolvem, mas elas ajudam bem a quando você cair um pouco menos, né? Uma das coisas que ajudou a gente bastante foi a nossa visão muito fora do consenso sobre taxa de juros. E essa é uma característica da Persevera. A Persevera acha, e todos nós aqui achamos, que o mercado é muito apegado a consensos, né? As pessoas têm um pouquinho... acham que é muito difícil o consenso estar errado e você conseguir, né, falar, nossa, eu sozinho contra o mundo, né? E muitas vezes é assim, muitas vezes os consensos estão errados, apesar de serem ótimos profissionais, grandes instituições, todo mundo acha mais ou menos tudo parecido ao mesmo tempo, e a gente acha que tem bastante dinheiro a ser ganho para os clientes com pouco risco, ou com risco controlado, na verdade, quando você sai do lugar comum e você enxerga algo fora dos padrões. Isso vale ouro, não quer dizer que a gente é do contra, né? Se o mercado achar A, a gente acha B. Não, isso seria bobeira, né? Mas a gente aqui não perde o sono por estar contra o consenso. Tem gente que quando está contra o consenso fica nervosa, fala, meu Deus, todo mundo acha A, eu acho B, não consigo dormir, né? A gente aqui dorme que nem bebês, mesmo quando a gente está com a visão totalmente fora do mercado, porque a gente já viu tantas vezes no mercado, o mercado achar uma coisa e ter 1, 2, 3 pessoas que acham diferente, no final elas estão certas, que a gente tem bastante conforto nisso. Uma visão que a gente já tem há 5 anos é exatamente isso, é uma visão
bem diferente do consenso, tem sido incrivelmente, para nossa sorte, diferente do mercado por 5 anos, porque isso nos dá a oportunidade de ganhos sem tanto risco assim para os clientes. Que é o quê? Nós estamos convencidos de que o que acontece no Brasil desde 2015 não é uma recessão cíclica como outra qualquer, é uma recessão de balanços. O que quer dizer isso, né? A maioria dos países tem recessão, quando tem um monte de recessão, né? Não é sempre que o país está crescendo, né? Eles alternam períodos de crescimento com período de recessão, crescimento, recessão, né? Mas são recessões cíclicas. A recessão é sempre chato, sempre tem desemprego, cresce menos do que você gostaria, mas são recessões cíclicas, quase necessárias. Você cresce um pouco demais, gera pressão inflacionária, o Banco Central sobe os juros para esfriar a economia, esfriar o consumo, tal. Aí você decresce um pouco, a inflação cai, o Banco Central se sente confortável, cai os juros de novo, o país volta a crescer. Então, isso acontece a cada 4, 5, 6 anos, tal. Isso é relativamente normal, apesar de chato, né? De vez em nunca acontece um negócio muito mais brutal, muito mais destrutivo, que é uma recessão de balanços, que é o quê? Depois das pessoas físicas, as empresas, passarem anos a fio consumindo, tomando mais empréstimo, consumindo mais, tomando mais empréstimo, comprando mais carro, mais televisão, mais iPhone, né? E as empresas vendo isso também pegam o empréstimo e abrem mais loja, contratam mais gente, compram mais terreno, sobe mais prédio e tal. Quando vem uma recessão, você não cai, você despenca. É uma recessão de balanços, em que os balanços pessoais das pessoas estão muito comprometidos. Você perde o emprego, mas a sua dívida não evapora. A sua dívida está lá, gigantesca. Você fala, nossa, e agora? Né? E, de certa forma, o Brasil chegou atrasado nessa dinâmica, porque é o que aconteceu no mundo em 2008. O mundo vem lutando com isso desde 2008. No Brasil, o Brasil ficou um pouquinho... pensou que estava blindado disso, porque ficou desde 2009 dando estímulos fiscais para as pessoas se endividarem mais e mais e mais, e o próprio país foi se endividando cada vez mais. E aí, em 2015, caiu o castelo de cartas. Então, de certa forma, a gente acha que o Brasil só chegou 7 anos atrasado na mesmíssima coisa que está acontecendo, o que aconteceu no resto do mundo em 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, né? Que é uma recessão de balanços. E quais são as características de uma recessão de balanços? Todo mundo, todo ano, se surpreende com uma economia que cresce menos do que você imaginava, com uma inflação que sobe menos do que você imaginava, e aí o Banco Central não só pode, como precisa, cortar juros muito mais do que todo mundo imaginava. Então, desde 2015, a gente vem defendendo que, olha, gente, vocês vão, né? A gente vai se decepcionar com o PIB, todo ano é a mesma coisa. Todo ano, chega lá no meio do ano, os economistas e investidores acham que, olha, o pior ficou para trás, no ano que vem vai dar para crescer o PIB uns 3, 3,5%, chegar a falar em 4%. Com isso, a inflação vai subir educadamente, mas vai subir em direção à meta, né? De 3 para 4, 4,5% na época. E aí o Banco Central não vai mais ter espaço para cortar juros, ele vai ter que normalizar os juros, quer dizer, subir juros. E todo ano a gente tem sido uma voz distoante disso aí, falando, ainda não. As empresas pequenas e médias e pessoas físicas ainda estão tão endividadas e desempregadas e desalentadas e sem esperança que não vai ter 3 de PIB. Se for PIB de 1, crescimento econômico de 1, é para a gente estourar champanhe, né? Portanto, a inflação não vai nada subir em direção à meta, ela vai continuar caindo e, portanto, o Banco Central, que a todo ano planeja parar e informa que, ó, parei, cortei, parei, chega, daqui não passa, vai mudar de planos ao longo do tempo, ao observar que a atividade está muito fraca e que a inflação está muito baixa, e aí o Banco Central, onde não via espaço para cortar juros, vai cortar juros. Então, alguns exemplos aqui, né? Em 2016, a gente estava lá juntando HSBC e Bradesco, e aí o Banco Central perguntou para o mercado, ó, até onde vocês acham que dá para cortar, né? Em jargão econômico, onde é a taxa terminal desse ciclo de corte de juros, né? E o mercado falou que, olha, 10,5%, 11%, não dá para ir para baixo disso. A gente ali falava em 7,5%. E na época todo mundo olhava para a gente e falava, vocês estão loucos? Isso aqui é Brasil, gente, isso aqui não é Estados Unidos, né? E a gente falava, mas
A nossa doença é uma doença parecida, hoje, 2016, 2017, é uma doença super parecida com o que aconteceu nos Estados Unidos em 2009, 2010. Né? Então, a solução vai ser a mesma. Em 2018, a mesma coisa. A gente lançou a Persevera, nossa primeira carta mensal. Naquela época, final de 2018, olhando para 2019, o consenso do mercado era de que as taxas de juros teriam que subir de 6,5% para 8%, porque o PIB ia subir para 3% e a inflação ia subir. De novo, tudo igual. Né? A gente falou, ainda não. O PIB vai ser, mais uma vez, uma tremenda decepção. A inflação vai ser muito baixa e o Banco Central, que hoje, de fato, planeja subir os juros, vai mudar de ideia e vai cortar os juros para abaixo de 5%. Todo mundo, nossa, vocês estão loucos, abaixo de 5% no Brasil. E esse ano, o engraçado é que foi a mesma coisa. Né? Todo mundo achando que, olha, bom, o Banco Central já falou, parou lá no 4,5%, 4,25%, então todo mundo projetava 4,5%, 4,25% de juros. A gente falou, não, mais uma vez o PIB vai decepcionar, a inflação vai ser abaixo de 2,5% e a taxa Selic vai ter que ser cortada para 3%. Isso antes de coronavírus, né? Ali em setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro desse ano, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro do ano passado. Né? E aí, de novo, todo mundo olhou para a gente e falou, nossa, mas esses caras estão muito loucos, né? E agora, com o coronavírus, a gente acha mais ainda. Falou, olha, gente, é mais do mesmo. A gente está repetindo todo ano mais capítulos da mesma novela. A novela é a mesma. O brasileiro está endividado, o brasileiro está desempregado, o brasileiro ainda está desesperançoso, portanto, não tem como a gente fugir de mais corte de juros para tentar impulsionar, arrancar o país dessa situação de recessão, que agora a gente acha que vai ser efetivamente uma depressão econômica em vários países do mundo, mas certamente no Brasil a gente vai passar por uma depressão econômica, ou seja, uma recessão muito, muito grave, muito grande, muito maior do que as pessoas imaginam. Então, a gente tem defendido aqui, e algumas pessoas acham exagero, que o Banco Central, na verdade, vai ter que levar a taxa de juros no Brasil para zero, né? Do mesmo jeito que acharam que a gente era doido em 2016 de falar em 7,5%, quando todo mundo falava em 11%, ou que a gente era doido de falar abaixo de 5%, quando todo mundo falava 8%, em 2018 para 2019, ou que a gente era meio doido, que a gente falava de 3%, quando todo mundo achava que 3% era coisa só de país desenvolvido, agora a gente está falando em 0%, tem um monte de gente que olha para a gente e fala, nossa, mas que isso? Brasil é Brasil, né? Eu acho que o grande aprendizado dos últimos anos é como a gente está ficando parecido com outros países, né? Não quer dizer que o Brasil é maravilhoso, nada disso, né? O Brasil é cheio de problemas, alguns estão se resolvendo, alguns vão ficar com a gente para sempre. O Brasil nunca vai virar Suíça, né? Estados Unidos, nada disso. Mas o Brasil está ficando mais normal e mais parecido com outros países, né? E quando eu falo de cortar para zero a taxa de juros, um monte de gente olha para mim e fala, puxa vida, mas isso aí é coisa dos Estados Unidos, de Alemanha, de Japão. Não, não é não. Se você pegar a lista de países que nos últimos anos, países emergentes, países tão problemáticos ou mais do que o Brasil, que já tiveram ou têm taxa de juros abaixo de 1%, a lista é enorme, enorme. Tem Chile, tem Sérvia, tem Croácia, tem Tailândia, Filipinas, Bulgária, Hungria, um monte de país emergente. Não é país maravilhoso, não. É país cheio de problema que teve ou tem taxa de juros abaixo de 1%, porque tem ou teve recessão econômica muito brutal com inflação muito baixa, né? Então, a gente acha que o Brasil deveria ir e provavelmente irá para uma taxa muito, muito baixa, muito mais baixa do que todo mundo imagina, provavelmente abaixo de 1%. Não é nada impossível que seja taxa zero durante um tempo. Hoje saiu na capa do Valor Econômico, né, da parte de finanças, de investimentos ali do Valor Econômico, uma tabelinha muito interessante, que é algo que a gente já vem falando há algum tempo, sobre os países da América Latina. E aí, se você pegar o Chile e o Peru, né, são países que estão com algumas questões macroeconômicas um pouco melhores do que o Brasil, mas não são maravilhosos, nada disso. Eles têm lá a inflação muito parecida, até um pouquinho maior do que vai ser a inflação no Brasil, e eles já estão com taxa de juros de 0,5% ou de 0,25%. O Brasil está com 3%. Né? Então, o brasileiro tem um pouco de mania de se achar jabuticaba. Né? Não. São eles, aqui é diferente. O Brasil não é tão diferente assim do Peru, do México, da Colômbia,
do Chile ou da Hungria, da Bulgária, da Malásia, das Filipinas, são todos países que estão lutando aí, países que não são países desenvolvidos, alguns têm umas coisinhas melhores do que o Brasil, outros têm outras coisinhas piores do que o Brasil. O que é importante é olhar o todo. No todo, é uma situação de um mundo que já vem vivendo desinflação há 12 anos, e agora com o coronavírus vai para mais desinflação ainda. Quando você tem desinflação, o Banco Central não só pode, como deve, dar a sua contribuição para plantar as sementes de uma recuperação futura lá na frente, baixando os juros, sem nenhum medo de inflação. Então, aqui a gente no Brasil tem pânico de inflação, né? Porque o nosso problema sempre foi a inflação. A gente foi o país da hiperinflação. Inflação aqui dura de cair e tal, né? Mas a vantagem é a seguinte, a inflação, se de um lado ela tem uma certa... ela fica, né, te puxando para cima ali, ela tem uma certa inércia lá em cima, quando ela cai, ela também tem inércia ali embaixo, né? Então, isso ajuda o país a poder reagir. Então, a gente realmente acha que as taxas de juros no Brasil também, o Brasil não é mais jabuticaba, vão cair muito mais do que as pessoas imaginam. Portanto, a gente gosta muito, ainda gosta muito das operações de renda fixa, de investimentos em renda fixa. Tem um monte de gente que olha a curva de juros no Brasil, que está na sua mínima histórica, e fala, acho que agora já foi. Não foi, não. Oportunidades maravilhosas de você aplicar o dinheiro a 5%, 6%, 7%, 8% ao ano, ao longo da curva de juros do Brasil, num país que vai ficar com juros de 1,5% ou 0%, muito parecido com outros países. Então, a gente gosta muito. Hoje, as nossas principais posições no fundo e recomendações para pessoas físicas são posições em taxa de juros nominais ao longo da curva de juros, pré-fixado de 5, 6, 8 anos a 5, 6, 7, 8%, né? Imagina, numa situação dessa, você ainda tem, né, a taxa de juros nos Estados Unidos de 10 anos está em 0,6%. No Brasil está em 8% e a gente vai viver uma desinflação muito parecida com os outros países, né? É muito possível, inclusive, que este ano a inflação no Brasil seja negativa, né? Então, acho que uma coisa que talvez valha a pena entender muito bem é o seguinte, né? Eu sei que é duro para o brasileiro entender a noção de que, olha, não é toda queda de inflação que é boa, né? Ah, como assim, Abud, né? A gente já teve inflação de 90% no mês, como queda de inflação não é bom? Vamos lá. A queda que a gente observou na inflação nos últimos 5 anos é boa, porque a gente estava tão disfuncional no Brasil em 2014, 2015, que a gente tinha o maior desemprego das nossas histórias, né? Da nossa história, enfim, contando em outros momentos do Brasil, e mesmo assim a gente tinha inflação subindo. Então era uma doideira, né? Era uma situação de total desancoragem de expectativas. Você tinha 15 milhões de desempregados, 25 milhões de desempregados desalentados e subempregados, e em vez da inflação cair, como cai em todo o país normal, aquela subiu até 12%. Então, é para a gente comemorar mesmo que nos 5 anos seguintes, com reformas, com melhora de equipe econômica, com bom banco central, bons bancos centrais, a gente veio virando um país normal, que o normal é desemprego alto, inflação baixa. Então, a gente vai virando normal. É para a gente comemorar mesmo a inflação ter vindo de 12 para 4, que é a nossa meta, né? Era a nossa meta, agora a meta está baixando um pouquinho. A partir daí, não é para comemorar a inflação vindo para 3,5, 3, 2,5, 2, 1, 0, menos meio, porque aí não é a nossa meta. Aí quer dizer, inflação muito baixa, exageradamente baixa, também é um problema. É um problema que a gente nunca teve, mas não quer dizer que não seja um problema. Por quê? Inflação tão incrivelmente baixa, ela é o sintoma de uma outra doença. A gente sempre vê uma doença no Brasil, que é a doença da inflação. Agora a gente passou a viver uma outra doença que já assola o mundo há muitos anos, que é a doença da desinflação. Pô, mas desinflação não é bom? Não é, porque a desinflação ela só acontece, ou a deflação, quando você está em recessão ou depressão econômica, quando você tem milhões de desempregados, empresas falindo, um país que não consegue crescer, né? Então, é o sintoma de uma doença. Então, é sobre essa perspectiva que até nós somos uma voz bastante crítica ao Banco Central brasileiro. Falando, ó, Banco Central, vocês precisam perceber que vocês passaram deste mundo para este mundo.
Neste mundo aqui, da eterna inflação, realmente, quando você corta juros, você tem que cortar devagarzinho, com muito cuidado, para não encomendar uma inflação no ano seguinte. Quando você passa para este mundo aqui, né, em que você tem depressão econômica, falências múltiplas, desemprego gigantesco no mundo inteiro, no Brasil, não tem mais essa história de cortar os juros bem aos pouquinhos, explicando cada milímetro, cortar um pouquinho em cada reunião do Copom, né? Tem uma frase que a gente gosta muito do discurso de uma diretora do Banco Central, ela falou isso há uns 2 meses, 2 meses e meio, parece que ela falou para o Banco Central brasileiro. Não é, ela estava falando para quem quisesse ouvir, mas cabia como uma luva para o Banco Central brasileiro. E ela falou o seguinte, depois de 12 anos, né, dos Estados Unidos nesta política aí de bastante estímulo monetário para arrancar os Estados Unidos e o mundo da recessão, já existe evidência suficiente para demonstrar que bancos centrais, nestas situações de recessão, que agem de forma muito rápida e muito forte, e muito resoluta, baixando os juros muito forte, têm muito mais eficiência em arrancar seus países de recessões ou de depressões econômicas do que países que vão cortando os juros bem aos pouquinhos, depois de muita discussão, espalhada em vários comitês, né? A forma de baixar juros importa. Então, numa situação muito atípica como essa, de colapso econômico, de desinflação, aí o Banco Central não tem que fazer picadinho, não. Aí o Banco Central tem que vir e ser muito rápido, muito forte. Olha o que o Fed fez em 2008, 2009, olha o que o Fed, o Banco Central americano, fez dessa vez e que os outros bancos centrais todos estão fazendo. Então, a gente viu com muita alegria que o Banco Central mudou deste mundo daqui para este mundo daqui na última reunião do Copom, cortou 75 basis points, cortou mais do que o mercado estava esperando, já indicou que vai cortar mais ainda, criou uma baita polêmica, tem um monte de gente que acha que foi ótimo, um monte de gente que acha que foi ruim, depois a gente pode discutir isso. A gente é da turma que acha que foi ótimo, que já veio tarde, que o Banco Central tinha que ter cortado os juros ainda mais forte e ainda antes, né, porque a gente vai precisar desse impulso, senão a gente vai por uma depressão econômica, com uma perda terrível de empregos e que aí a gente pode demorar anos para se recuperar se o Banco Central não for muito forte como foram em outros países. Vou dar uma paradinha por aqui e aí eu respondo perguntas ou a gente vai para o próximo tema. Guilherme, deixa eu agradecer a aula aí. Primeiro, antes de tudo, já tem perguntas também. É sensacional essa explicação. É realmente uma visão exótica. E aí eu fiz umas anotações aqui que faz refletir, né? Parece que o consenso é um pouco medroso quando a gente fala de economia e etc. Então, eles não querem chutar distante, então eles chutam o que deveria ser óbvio, né? Que é um otimismo, às vezes, até um pouco cego. Não, o PIB vai ficar bom, a inflação vai segurar e o Banco Central ele vai cortar um pouquinho dos juros. Ninguém quer sair desse universo, não importa se é 2008, se é 2015. A gente não quer ser o patinho feio das opiniões ali, parece, né? Quando a gente vê a tela da Bloomberg, é todo mundo igual. Não, excelente. Isso eu anotei. E uma coisa que eu comentava quando a gente debatia sobre isso lá em 2015 é que a inflação ela foi muito persistente em patamares, muitas vezes no mercado econômico, que é desemprego aumentava, isso é 2015, o desemprego aumentava, o juros estava lá em cima, porque a inflação não saía ali dos 10 e o negócio, assim, nada que a gente fizesse fazia que a inflação caísse, que era o objetivo do Banco Central na época. Hoje, pelo que você me falou, é o extremo oposto, quase. A nossa deflação e a inflação baixa, ela pode persistir, do mesmo jeito que lá atrás ela persistia a 10, 9, agora ela pode persistir a 1, 2, que é uma nova doença para o Brasil, que a gente não está acostumado, a gente sempre teve o viés por ser um país historicamente de juros altos, inflação alta, viver tudo que a gente viveu aí nas últimas décadas. A gente sempre achou que, a inflação baixou, juros baixou, estamos salvos. Agora a gente vai viver essa outra doença econômica aí, que é a inflação muito baixa e os juros muito baixos. Quando isso acontece por causa de uma depressão, uma recessão, não é que nós estamos austeros e estamos evoluindo a passos largos. É que a gente tem uma outra doença, talvez até um pouco mais grave que a anterior, para cuidar.
que é país que não consome, não gera imposto, a gente já tem problemas fiscais de ter demorado muito para fazer o dever de casa. Então, é uma visão que a gente não comentou aqui, pelo que eu comentei no início da nossa conversa. Eu sabia que ia trazer muita pergunta e ia acalorar o debate, porque a gente não falou de juros zero aqui em nenhum momento. Então, quando a gente falou um pouquinho mais cedo, acho sensacional essa convicção da Persevera que os juros tendem a zero sim e que o Banco Central tem que fazer o que ele fez. Então, pegou todo mundo de surpresa o corte de 0,75 e vocês, diferente da grande maioria do mercado, comemoraram porque vocês acham que é o remédio certo para a gente tentar minimizar a depressão. Dito isso, que eu gosto de dar esse overview para a galera que está entrando no meio e para a galera que escutou e queria mais uma resumida, eu vou pegar uma pergunta do Lucas Siqueira aqui, que eu acho que a gente sobre isso falou várias vezes, que é o juros segurando. Então, a gente enxergam isso como oportunidade. Então, no cenário que está, com viés de corte que está, a gente já tem uma curva longa de juros se segurando em patamares que quase que colocam em xeque o discurso de corte do Banco Central, porque está aqui com remédio curto e no mercado, na ponta longa, não acredita muito naquele negócio. Como é que você enxerga essa paridade juros curtos, juros longos e para onde você acha que vai? O que você acha que vai acontecer com a ponta longa da curva? Esta é a grande questão, né? Quem defende que o Banco Central deva ser ainda cauteloso, defende basicamente 3 aspectos, 2 são meio a mesma coisa, né? O primeiro é que, nossa, se cortar muito juros, o câmbio vai para 8, né? Daqui a pouquinho a gente fala desse. O outro é um monte de gente que fala o seguinte, olha, não adianta, você corta os juros curtos, mas os juros longos no Brasil, você fica cortando, né, o juro curto, o juro longo vai até subir. É a tal da história de ser contraproducente. Em vez de você ajudar, você piora a situação. Porque você corta a taxa de juros curta, o mercado acha que, olha, você não é um país que tem condições de cortar os juros tanto, isso vai por pressão sobre o câmbio, você tem um fiscal ruim, então, na verdade, vai ficar pior a emenda que o soneto e é a taxa de juros longa, que é mais importante ainda que a curta, que é onde os bancos olham a premissa para fazer, para compor a taxa para o tomador final, o tiro vai sair pela culatra, né? Então, esse é o argumento de quem está bravo com o Banco Central, falando, meu Deus do céu, esses caras, né? A gente não acha nada disso. A gente acha que é o seguinte, né? E a evidência internacional é ampla desse lado. O poder que a parte curta da curva tem de arrastar a curva inteira para baixo é muito maior do que a força que a curva longa tem de inclinar um pouco, né? Então, geralmente, quando você corta bastante os juros, a curva ela cai empinando, mas depois ela vai aliviando. Depois ela cai empinando de novo, mas depois ela vai aliviando. A gente acha que ao longo do tempo ainda é pouca observação. O Banco Central acabou de cortar os juros mais do que no que o mercado achava. Aí naquele dia o dólar subiu e a curva empinou. Aí todo mundo falou, haha, tá vendo? Olha aí. Ó que cagada. Olha aí, né? Vai acontecer as duas coisas que a gente temia. Calma. Um dia, né? O que a gente geralmente vê é que no dia da surpresa o curto cai bastante, o longo cai menos, então a curva empina. Muitas vezes o longo também cai, só que ele cai menos, então a curva empina, ou às vezes ela sobe mesmo. Mas ao longo do tempo o mercado vai se convencendo de que, puxa vida, mas nossa, os dados de atividade estão fracos mesmo. Nossa, os dados de inflação estão incrivelmente baixos. E aí todo mundo começa a olhar e falar, puxa vida, acho que não só esses juros vão cair, como os juros vão ficar muito baixos por muito tempo. Aí a curva inteira vai deitando, né? A gente realmente acha que é isso que vai acontecer. Porque vem números de atividade, de emprego terríveis, vem números de inflação baixíssimos, né? E não tem por que a taxa de juros longa ficar muito alta por muito tempo. Agora, lembra que eu falei que a forma de cortar juros importa? Então, tinha 2 partes ali. Uma é cortar forte e rápido, decididamente, né? Isso é uma questão sobre forma. Outra questão importantíssima sobre forma é o que você fala quando você corta os juros. Isso
Parece que não é tão importante, mas é importantíssimo. Como é que os outros países fizeram? Por que nos outros países não teve essa história toda de, nossa, se corta o curto e o longo sobe? Porque os bancos centrais, junto com o corte dos curtos, ele também falou uma coisa que o Brasil não falou ainda. Falou, deu uma diquinha, mas o Banco Central ainda não falou com todas as letras. Ele precisa falar com todas as letras, que é o seguinte, gente, o inimigo mudou. Agora, eu não tenho mais medo de inflação. Agora eu estou morrendo de medo de deflação. Quando o mercado escuta isso, o mercado fala, nossa, esses caras vão manter os juros muito baixos por muito tempo. Aí a curva achata. Foi assim em todos os países. A curva só achatou nos outros países quando o Banco Central falou com todas as letras que o inimigo mudou. Como no Brasil a gente sempre só teve um inimigo, muita gente acha que nem é possível eleger outro inimigo, mas é possível. É possível que nos próximos 3 anos um inimigo horroroso seja a depressão econômica, o desemprego e a desinflação. Então o Banco Central tem que falar isso, né? Até pouco tempo atrás, ou a vida inteira, até pouco tempo atrás, o Banco Central ainda estava naquele mundo falando, ó, eu estou cortando, mas eu estou de olho na inflação no ano que vem. Ele tem que parar de falar isso. Tem que parar com essa história. Tem que falar, ó, eu estou cortando e, na verdade, eu estou com medo da inflação ser baixa esse ano, o ano que vem e no outro ano. Então, se precisar, eu vou manter os juros muito baixos por muito tempo. Aí essa curva despenca. Não tem essa história de câmbio, de fiscal, não tem nada disso. É sinalização do Banco Central. O Banco Central manda nesse mercado, né? Se tem uma coisa que a gente aprendeu nos últimos 12 anos no mundo, é o poder gigantesco que bancos centrais têm em cenários desinflacionários, né? Uma brincadeira que eu faço com todo mundo é o seguinte: você lembra o nome de algum ou de alguns ministros da economia dos Estados Unidos lá, né, nos últimos 10 anos, no governo Obama, tal, né? Ninguém lembra, mas o nome do Ben Bernanke, presidente do Banco Central, todo mundo lembra, né? Você lembra do nome dos primeiros ministros da Itália ou do ministro de Finanças da Alemanha, né? Ou da França? Ninguém lembra. Mas do Mário Draghi, presidente do Banco Central Europeu, todo mundo lembra. Ou seja, em situações recessivas, deflacionárias, como a gente está vivendo, o mundo já está vivendo há 12 anos. Para o Brasil é tudo muito novo. O Banco Central tem uma responsabilidade gigante, mas tem um poder gigante. Se o Banco Central cortar os juros com força, convicção e com um discurso de que, gente, o medo agora é deflação. Existe medo de deflação. Eu sei que no Brasil a gente está acostumado com inflação, mas deflação também é uma droga. A gente também tem que combater e eu estou com medo de uma desinflação muito perene, muito duradoura no Brasil. Você vai ver que não tem nada desse papo de curva inclinada, né? A curva cai, que é uma beleza como caiu nos outros países. Olha como é que está nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o juros curto está em 0, o de 2 anos está em 0,20 e o de 10 anos está em 0,60. Né? A curva inteira lá embaixo, no resto do mundo isso funciona muito bem. É que é tudo muito novo para o Brasil. Né? No mundo, os Estados Unidos, por exemplo, teve inflação forte na década de 70, depois passou décadas tendo inflação muito baixa, mas dentro do que queria, ali perto de 2, né? Um sustinho aqui, outro ali e tal. E aí, agora já está há 10 anos em desinflação, lutando contra a desinflação. O Brasil veio, que os Estados Unidos veio em 40 anos, né, 50, o Brasil veio em 5, veio de inflação alta, veio de inflação altíssima para inflação alta, para inflação baixa, para inflação baixíssima, né? Então é tudo muito novo para a gente fica um pouco inseguro. Não tem que ficar inseguro, não. A inflação vai ser baixíssima, não tem nenhuma chance de inflação alta no Brasil nos próximos 3, 4 anos, né? A atividade vai cair bastante, então o Banco Central pode tranquilamente cortar os juros com muita força e eleger a depressão econômica e a desinflação como os inimigos da vez. Aí essa curva despenca, né? Eu acho que ao longo desse mês essa curva já vai despencar e vai acabar com essa história, esse falso debate que não tem lugar nenhum do mundo, só aqui no Brasil, porque a gente pensa que a gente é meio jabuticaba ainda, não vai ter nada disso. Perfeito, Guilherme. E obrigado pela resposta, deu a explanação que a gente precisava aqui para entender. E não deixa de ser, pegando um gancho nessa última frase, uma oportunidade de alocação, né? Sem dúvida. Corre porque a curva longa, alguma hora esse gap vai fechar,
porque realmente a gente não consegue olhar ali no curto e médio prazo. A inflação está voltando, a atividade econômica se recuperando na velocidade que a gente esperava ali em dezembro e janeiro. Eu vou partir para a Bolsa, porque Claro. senão vai ter milhares de perguntas aqui, o negócio vai ficar incontrolável, a gente vai ter que ir até 3 da tarde. Excelente explanação de juros. Eu vou, inclusive, deixar aberto para o pessoal que está assistindo. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, e lá na frente, por acaso, história do tempo, joga lá no nosso Instagram da Investmart, que a gente dá um jeito depois da pergunta chegar no Guilherme e a gente manda a resposta lá mesmo, tá bom? Claro. Over de bolsa, tá? Eu sei que a tese mistura de atividade econômica, mas como vocês estão vendo o cenário de bolsa agora já, depois do que talvez tenha sido o maior susto ali dos 6 dos circuit breaks, etc. Daqui para frente, assim, talvez fazer um retrospecto daqui para frente, como é que a Persevera enxerga a bolsa no Brasil e no mundo, se for o caso? Vamos lá. São duas forças, uma em cada lado, que a gente tem que ver como é que elas agem no curto prazo e no médio prazo, e acho que no curto e no médio é diferente, né? Então, a gente sempre gostou muito de bolsa, né? Assim, já há alguns anos. Por quê? Todo mundo gostava de bolsa. O que a gente diz é o seguinte: a gente também gostava de bolsa, gosta ainda. Só que o nosso motivo de gostar de bolsa é diferente do motivo do mercado gostar de bolsa. O mercado, alguns são comuns, reformas, juros baixos, tal, inflação sob controle, melhora fundamental do Brasil, melhora macroeconômica, estamos de acordo, né? Porém, o mercado gostava ainda mais de bolsa, porque aquela história que eu falei, sempre achava que no ano seguinte o PIB vai crescer 3, depois 4, vai ser uma maravilha, né? E a gente não, a gente sempre achou que o PIB ia ser muito, muito fraco por muitos anos. O que a gente gostava na bolsa era um motivo mais, como a gente chama de bottom-up, de baixo para cima, não de cima para baixo, né? De cima para baixo a economia vai crescer bastante, as ações vão voar, né? A gente não, a gente olhava os balanços das empresas e achava o seguinte: olha, as empresas brasileiras grandes de capital aberto, listadas na bolsa, elas conseguiram se reinventar. Elas tiveram que se reinventar para sobreviver depois de 2013, 2014, 2015, e elas conseguiram. Elas foram as únicas empresas que conseguiram ter real acesso ao capital mais barato, né? A taxa de juros caiu de 14 agora para 3, e as grandes empresas de capital aberto, como elas acessam direto o mercado de capitais, elas, em vez de captar a 14, captaram a 10, depois a 7, depois a 5, agora a 3, a 4, então, né? E as empresas pequenas e médias não conseguiram, porque elas dependem de spread bancário. Agora, o Guedes falou isso nesse fim de semana, fica todo mundo ali nas mãos de poucos bancos, e os bancos cobram um spread alto, né? Então, as pequenas e médias empresas não conseguiram se reinventar, se desalavancar, pagar suas dívidas, né? Mas as empresas brasileiras de capital aberto, elas conseguiram se reinventar. Então, você ia conversar com uma grande empresa brasileira há 5, 6 anos, 7 anos, ela não falava a palavra lucro nenhuma vez. Ela falava o quê? Crescimento, 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 crescimento. Estou pegando mais empréstimo para abrir mais loja, para contratar mais gente, para comprar mais terreno, para abrir mais shopping, para, né? Expansão, 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 né? E aí, quando veio a recessão de balanços, elas panicaram, olharam e falaram: nossa, não vai crescer mais nada por algum tempo, a gente não vai vender nada e a dívida está altíssima, vamos quebrar, né? Então, elas realmente fizeram um tremendo trabalho, né, de repensar o modelo, de vender partes menos lucrativas do negócio, de diminuir o endividamento, se beneficiaram da queda de juros. Hoje elas gastam muito menos dinheiro com juros, muito menos dinheiro com salário, reduziram o quadro de pessoal, estão muito mais focadas em lucro, margem de lucro, né? As pessoas pensam que bolsa é crescimento da atividade. Bolsa é muito mais margem de lucro das empresas do que crescimento da atividade. Então, hoje, as empresas brasileiras estão super bem posicionadas. Algumas levantaram dinheiro na bolsa e estão bem capitalizadas, então elas estão desalavancadas, bem capitalizadas, focadas no lucro, com menos pessoal, com menos gasto com juros, com menos gasto com salários, né? Muito mais focadas, muito mais eficientes e produtivas. Então, elas estão prontas para ter bastante lucro em períodos bons e para aguentar bastante desaforo em períodos ruins, né? Então, a gente acha que essas empresas vão resistir.
Ou seja, para aquele investidor que tem um horizonte de 2 ou 3 anos e tem uma posição que cabe no seu estômago, não exagerou, não, vou para 90% em bolsa, tal, né? Para esses investidores, a gente fala, olha, mantém, segura e até aproveita os períodos de estresse para comprar mais, né? Mas aguenta firme, porque não vai ser sem turbulência, né? Daqui 3 anos, eu tenho convicção de que a bolsa vai subir mais do que 100, 150% do que ela está hoje. Mas no curto prazo, a gente desconfia, né, que a gente ainda vai ter uma pernada de baixa. Com isso, eu não estou querendo recomendar para nenhuma pessoa física sair vendendo bolsa desesperadamente ou ficar short, nada disso. Deixa que isso é coisa de gestor. Ficar entrando, saindo, vendendo, comprando é coisa de gestor, né? A pessoa física deveria simplesmente dosar. Falar, eu queria pegar todo o meu dinheiro e comprar em bolsa porque está uma pichincha. Calma. Vai aos poucos, vai aos pouquinhos, porque pode ter susto no meio do caminho. A gente aqui, como é gestor, fica o dia inteiro olhando para isso, calculando isso, olhando o balanço das empresas, olhando as condições macroeconômicas. Nós, no momento, estamos vendidos em bolsa, né? Não é uma posição gigantesca, é uma posição média. A gente tem uma boa dose de convicção de que a bolsa pode dar uma pernada de queda e aí depois sim retomar uma alta bem consistente nos próximos 2 anos, né? Então, é uma separação bem clara. Ó, o gestor que fica o dia inteiro fazendo isso pode se dar ao luxo de tentar maximizar o retorno, pegando uma queda e depois pegando a alta. Pessoa física, né, o dentista, o advogado, né, não deve tentar ficar pegando alta e baixa, né? A nossa recomendação é que, olha, vai um pouquinho mais gradual do que você estava planejando. Estava planejando, você tem 15% em bolsa, estava planejando ir para 30%, 40%. Vai na manhã, vai devagar, né? Vai devagar, porque às vezes o mercado vai assustar, tal, né? Então, é uma distinção que eu faço. A gente continua bastante construtivo com a bolsa para períodos mais longos, desde que você tenha uma quantidade que caiba no seu estômago, que vai ter períodos em que vai assustar, né? Nós aqui, que podemos nos dar ao luxo de entrar e sair com mais facilidade, a gente está até temporariamente vendido. Por quê? Porque a gente acha que ainda não caiu a ficha para o mercado do tamanho da contração econômica que a gente vai ter no curto prazo. Tem muita gente que acha que, puxa, no começo a turma achava que o PIB ia crescer 2,70, 2,80, a gente já achava ali que, olha, não é não, é 1,5. O Brasil já entrou nesta crise com crescimento que nunca ia ser aquilo que o mercado achou, como nos últimos anos, né? Aí o mercado migrou rapidamente para, não, então agora não vai crescer, o PIB vai encolher 1, 2, 3, 4. A gente não acha que é 1, 2, 3, 4. A gente acha que é 7, 8, 9 ou 10 de queda do PIB. Vai ser uma queda de economia descomunal, vai ser um negócio muito avassalador. Então, todo mundo precisa ter um bom equilíbrio entre coragem e aproveitar as oportunidades, mas fazer isto com parcimônia, sem exagero, espalhado ao longo do tempo. Então, essa é a nossa visão sobre bolsa. A bolsa pode sim cair 10, 15, 20% e dar um susto e um monte de gente que aguentou firme a primeira pernada de baixa, até comprou, acho que estão fazendo certo de comprar para quem tem, né, um prazo mais longo, mas é para quem tem um prazo mais longo. Se você tem, né, muito do seu patrimônio em bolsa, que você vai assustar se daqui 2 meses tiver uma queda, calma. Então, dá uma segurada aí, né? Essa é a nossa visão. Vou dar uma paradinha aqui, ver se tem perguntas a respeito ou se eu posso explorar melhor alguma coisa específica. Guilherme, tem bastante pergunta, na verdade. Você falou da projeção de PIB. Vocês têm alguma projeção de bolsa em pontos ali para final do ano, ou vocês estão... Olha, é super difícil fazer essa previsão, porque essa previsão depende muito do que vai ser o lucro das empresas. E a coisa mais difícil de você projetar hoje é o lucro das empresas. Depende de quanto tempo vai ter lockdown, em quanto tempo se acha uma vacina, né? E quanto vai cair o PIB. Então, é muito difícil. O que a gente desconfia é que o mercado subestima a queda do PIB e, portanto, subestima a queda de receita das empresas nos próximos meses, até o final de ano, né?
Então, acho que vai ser muito maior do que as pessoas estão imaginando. Então, é aquela situação em que as pessoas vão olhar e falar, nossa, caiu bem mais do que eu esperava, e aí a Bolsa pode realizar um pouco, pode cair um pouco. E talvez aquelas pessoas que foram muito maduras na primeira queda e falaram, oba, oportunidade de comprar, né? Liquidação, que está certo, não está errado, talvez com uma segunda pernada de queda se assustem e aí não aguentem segurar e fiquem desesperadas e vendam, e aí a gente pode ir lá para os 60 e poucos mil do Ibovespa de novo. Então, né, claro, não é uma convicção gigante que a gente tem sobre isso, senão a nossa posição seria maior, é uma posição média, né? Mas a gente acha que ela compõe bem com a nossa carteira, bastante diversificada. Nesse momento está um pouco vendido em bolsa para depois virar a mão e comprar para um movimento que aí realmente nos próximos, né, sei lá, daqui 4 meses até 2, 3 anos pode subir bastante mesmo. A gente fica muito preocupado com os próximos 3, 4 meses. Perfeito, perfeito, Guilherme. Se a gente fosse transformar essa live num portfólio para um investidor pessoa física, então seria: aproveita o último mês de liquidação no juros pré, porque essa vai acabar. É isso. E quando se fala de bolsa, sim, existe bons preços, mas não vai devagar. Sim, vai devagar. Um pouquinho. Não compra tudo de uma vez e pense em posições que você consegue carregar, né? Faz um exercício mental. Fala, puta, estou aqui com X% do meu patrimônio. Será que eu aguento se a bolsa cair 20%, 25% de novo? Ou eu vou vomitar, né? E aí eu vou passar mal, e aí eu vou me desesperar, falar, meu Deus, vai acabar meu patrimônio, e aí eu acabo fazendo o erro que eu não fiz da primeira vez, que é vender lá embaixo, né? Então, vamos com calma para não ter esse desespero se por acaso a bolsa der uma pernada. Então, é bom comprar bolsa, as empresas brasileiras estão bem posicionadas, mas o ritmo e o tamanho é importante, né? E aí, mais uma coisa, indo além disso, a gente defende muito bem, um dos motivos pelo qual a gente foi tão bem quando muita gente foi muito mal, é que a gente defende que uma outra questão ligada à normalização do país, né, o Brasil virando um país cheio de problemas, mas mais normal, é que uma coisa que se chama paridade de risco entre bolsa e renda fixa, que nunca funcionou no Brasil, mas funciona que é uma maravilha nos outros países, ia começar e vai começar, e está começando a funcionar no Brasil. O que é isso, né? Nos Estados Unidos, quanto mais o investidor compra de bolsa, mais ele se sente obrigado a comprar de renda fixa longa. Por quê? Porque quando você tem uma recessão econômica, a bolsa cai, mas o mercado já começa a precificar que o Banco Central vai cortar os juros, com juros mais baixos, o valor presente da tua renda fixa sobe. Então, lá, quando a bolsa cai, a renda fixa salva o dia, né? A gente até escreveu isso numa carta mensal de 3 meses atrás, né? Uma que chama Ações, Aprecie com Moderação. A gente falava, é muito importante no mercado de ações você ter um tamanho que você aguente, comprar com calma e, de preferência, compra misturado com renda fixa. Quando você comprar a bolsa, compra também um pouquinho de pré-fixado. Nunca funcionou no Brasil. No Brasil, a cabeça do brasileiro sempre foi o seguinte: ou eu compro bolsa, ou eu compro pré-fixados ou NTNBs longas. Por quê? Porque no nosso passado, quando tinha uma crise, os dois caíam juntos. Isso já não é mais verdade. Por que lá fora, quando a bolsa cai, a renda fixa vai bem, e aqui dentro, quando a bolsa cai, a renda fixa caía? Porque aqui sempre teve o estraga-festas, que foi quem? O câmbio. O câmbio sempre foi o estraga-festas do Brasil, né? Aqui, quando a gente teve recessões econômicas, em vez do Banco Central poder derrubar juros como está derrubando dessa vez, o câmbio era tão violento no Brasil, e eu já vou falar por que dessa vez vai ser diferente, que aqui o Banco Central era obrigado a subir juros, mesmo no meio de uma recessão, aí tudo caía junto. A nossa aposta aqui, há mais de um ano, é de que, olha, isso está mudando no Brasil. E foi maravilhoso, porque isso, de fato, aconteceu em fevereiro e março, né? E agora em abril. Não aconteceu bonitinho como é nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, você vê ali que a bolsa cai e a renda fixa vai bem, né? A gente até pôs uma tabela, eu estava falando disso, depois mudei de assunto, numa carta mensal que a gente escreveu há 3 meses, uma tabelinha lá que diz o seguinte, olha, trabalhando com médias, né? Nos Estados Unidos,
Quando a Bolsa Americana cai, medida pelo S&P, ela na média cai 3%. Claro que tem meses que cai muito mais, né? Como o mês passado, meses que cai muito menos. Tal. Mas na média, quando a Bolsa Americana cai, ela cai 3%. Nestes meses, a renda fixa sobe 1,5%. Então, a renda fixa protege metade das suas perdas na Bolsa, dependendo do tamanho da posição que você tem. Mas uma coisa maravilhosa acontece que é o seguinte, e quando a Bolsa sobe, a renda fixa não cai. Então, quando a Bolsa cai, a renda fixa sobe, e quando a Bolsa sobe, a renda fixa não cai. Né? A renda fixa mais longa, porque ela é gordinha, ela paga muito mais do que a taxa de juros básica da economia. Então, uma ótima combinação, que funciona maravilhosamente bem em outros países, e no Brasil nunca funcionou. E agora está funcionando. E no mês de março não foi bonitinho. A gente mesmo na Persevera teve dias em que sofreu bastante com queda da Bolsa, e diferente de outras vezes, a renda fixa pelo menos não atrapalhou, mas também não ajudou. Aí uma semana depois ela ajudou, depois 15 dias ela ajudou. Quando a gente pega um mês de março fechado, aconteceu isso que acontece em outros países. A Bolsa despencou, mas a renda fixa foi bem. Então a nossa recomendação é: pode comprar bolsa, aos pouquinhos, com cuidado, mas compre sempre combinado com renda fixa. Não só porque a renda fixa vai muito bem nos próximos meses, mas como ela tem esta chamada correlação negativa com a bolsa. Ela tem uma tendência, que aqui no Brasil não é perfeitinha, mas já está funcionando muito bem, de quando a bolsa cai, a renda fixa geralmente vai bem, porque o câmbio não é mais o bicho papão. E aí talvez a gente possa ir para a visão de câmbio. Perfeito. Perfeito. Mais um overview. Deixa eu perguntar, Guilherme. Tem problema se a gente estender mais uns 10 minutinhos? Do seu lado dá? Então, vamos embora. Vamos para o câmbio, então. Tive uma pergunta de câmbio, que eu imagino que você vai focar no real dólar, real outras moedas. Se você puder, durante o overview de câmbio, fazer algum comentário sobre euro, tanto dólar euro quanto real euro, acho que o pessoal também vai gostar. A pergunta da Júlia é sobre isso. Mas vamos dar o overview de câmbio. Deixa eu só lembrar o pessoal do chat. Gente, se eu não conseguir, eu acho que eu não vou conseguir colocar todas as perguntas, pode jogar lá no nosso Instagram, da investmart.xp, que a gente faz as perguntas chegar no Guilherme e a gente responde lá no Instagram mesmo de algum jeito. Já comigo que eu vou resolver para todo mundo ter suas respostas. Mas enquanto isso, Guilherme, um overview sobre câmbio, que eu acho que é um assunto um pouco assustador e o pessoal está curioso. Então, exatamente. A gente já escreveu bastante cartas mensais. Entrem lá no www.persevera.com.br. Estão todas as nossas cartas mensais lá. A gente fala do mesmo jeito que eu falo, com tremenda sinceridade aqui e transparência. A gente fala todas as posições que a gente tem, todas as opiniões que a gente tem, mesmo que sejam fora do consenso e polêmicas, estão lá nas cartas também, né? E a gente escreveu 3 ou 4 cartas sobre o câmbio. E a mensagem sobre o câmbio é que isso é uma coisa que mudou no Brasil. E as pessoas não perceberam ainda, né? A gente vem defendendo isso há bastante tempo. O câmbio sempre foi o bicho-papão no Brasil. Nada impacta tanto o brasileiro quanto uma desvalorização cambial. As pessoas ficam em pânico. O brasileiro tem que ir para um psicólogo curar o seu pânico de câmbio, né? E por que isso? Porque, de fato, na história do Brasil, quando você faz... Para tudo na vida, você tem que fazer uma análise de custo-benefício, né? Aqui no Brasil, a desvalorização cambial sempre foi um custo-benefício horroroso. Porque o benefício da desvalorização cambial era o seguinte: lá na frente, quem sabe, talvez ele ajude um pouquinho o crescimento econômico, ajudando o setor externo, você exportar mais e importar menos, né? Mas é um país ainda fechado, então ele dá uma ajudinha lá na frente. Mas é uma desgraça hoje, né? Por quê? Porque todas as vezes que a gente teve desvalorização cambial no Brasil, ou o país quebrava, porque o país estava endividado em dólar, ou as empresas quebravam, porque as empresas estavam endividadas em dólar sem hedge cambial, porque o hedge era muito caro no Brasil, ou desancorava as expectativas, ou batia na inflação e fazia a inflação subir, né? Ou pegava um país que já estava com a inflação muito alta. Então, o Banco Central no Brasil, ele raramente conseguiu se dar ao luxo de fazer o que os bancos centrais dos outros países fazem, que é baixar juros numa recessão. Aqui, a gente ficava numa situação desgraçada de ver que era uma recessão, saber que era uma recessão, saber que o certo era derrubar juros, cortar juros, mas não podia porque a gente tinha que subir juros para atrair dólar, porque a gente não tinha dólar. Ou porque durante um tempão a gente ficou mantendo um regime de câmbio fixo no Brasil para estabilizar a inflação, né? Então a gente tinha que atrair dólar, era refém do dólar. Né? Ou, outra época, a gente tinha déficits em conta corrente gigantes, que se não viesse dólar financiar, né,
a gente não tinha, ou que a gente tinha reservas internacionais em dólar muito pequenininhos, né? Então, realmente, aqui sempre foi, o custo-benefício de uma desvalorização cambial sempre foi horrorosa. Era uma droga, né? Agora não. Agora é bom. A gente escreveu uma carta mensal que o título é "O ministro Guedes está certo", né? Ele apanhou, coitado, quando ele falou isso, né? O ministro Guedes é sensacional. Este cara, o Brasil ganhou um presente ganhando esse ministro, né? O cara é muito, muito bom, muito sereno, muito firme, né? O cara é ótimo. E quando ele falou isso aí, ele falou o seguinte, né? Ele falou, olha, gente, é melhor o Brasil ter 4 de câmbio e 4 de juros do que ter 2 de câmbio e 15 de juros, né? É muito melhor para o Brasil. Vamos ajustar esse 4 com 4 de, olha, é melhor o Brasil ter, sei lá, 1, 2 de Selic e 5, 6 de câmbio, né? Do que ter, né, 2 de câmbio e 15, 20 de juros, né? Ainda está valendo, né? No meio do caminho, teve uma crise global, coronavírus, e aí o que era 4 virou 5, 5,5, 6, né? Então, alguns comentários sobre o câmbio. Primeiro, o brasileiro tem que começar a olhar para o câmbio de um jeito diferente. O câmbio agora ajuda mais do que atrapalha. Aquela análise de custo-benefício, que era um monte de custos e pouquinho benefício, agora é pouco custo. Apesar de, para a gente, ainda impactar muito, que a gente ficou 20, 30 anos acostumado que o câmbio é o bicho-papão, o câmbio não quebra mais o país, porque o Brasil não tem mais dívida em dólar. O Brasil, na verdade, é credor em dólar, tem mais reservas do que dívida em dólar. Então, toda vez que o dólar desvaloriza, o Brasil, o Tesouro Nacional, o governo brasileiro fica mais rico, né? As reservas internacionais expandem e diminui a dívida líquida do Brasil. O Brasil, né? Enfim, as contas públicas brasileiras dão uma melhorada. As empresas não quebram mais, porque elas não têm mais muita dívida em dólar, e o hedge cambial agora no Brasil é barato de fazer, tem um monte de empresa que agora trabalha redeado. A gente está vendo, a gente está no nosso 4º ano de desvalorização cambial, e nenhum desses anos gerou inflação nem desancoragem de expectativas. Então, agora, a desvalorização cambial não é tão ruim. Ela traz benefícios para um país que precisa desesperadamente sair da recessão e voltar a crescer. A gente está indo para a melhor combinação que existe, que é juros baixos e câmbio desvalorizado, né? O mundo inteiro quer câmbio desvalorizado. O sonho do Trump é ter um dólar mais fraco. O sonho da Europa é ter um euro mais fraco. O sonho do Japão é ter um ien mais fraco. O sonho da China é ter um yuan mais fraco. O Brasil está conseguindo ter um real mais fraco, mas tem tanta cicatriz, tanta fobia de câmbio que fica em desespero. Chega de desespero, não precisa. É chatinho? Ah, porque a viagem vai ficar mais cara? É chatinho, né? Para o cara que é importador, é ruim. Mas para o cara que é exportador, é bom. Para o país, é bom. Então, a combinação de juros baixos com câmbio bastante desvalorizado, temporariamente, eu não acho que o câmbio consegue ficar nesse patamar por muito tempo, né? Também ele não vai voltar para 3, mas ir para 7, não acredito. Ficar muito tempo perto de 6, também não acredito, né? Mas é bom ele poder ir para esse nível para ser realmente um amortecedor de crise para o Brasil, né? Se o Banco Central olha que isso não gera inflação, ele pode chegar nessa combinação dos sonhos dos outros países, que é temporariamente ter juros muito baixos, câmbio desvalorizado, para te arrastar para fora da depressão. Tudo que a gente puder usar no Brasil nesse momento para nos arrancar mais rápido da depressão econômica, do desemprego em massa, das falências múltiplas, é bem-vindo. Juros baixos, expansão fiscal, temporário, controlado, o pacote só temporário, não é perene, né? Câmbio desvalorizado, reformas, tudo isso aí ajuda. A gente vai precisar de tudo, porque a gente vai ter uma recessão tão brutal que a gente precisa do kit todo. Então, meu conselho para vocês, não percam mais o sono por causa de câmbio. O câmbio não é mais aquele bicho-papão. Eu sei que a gente está condicionado a isso, então assusta ver o câmbio a 6 e pensar que, puxa, aí as minhas viagens, mas para o país é melhor um câmbio, primeiro, que flutua de verdade, né? Não um câmbio fixo como a gente já teve. E segundo, que um câmbio que, pô, legal, ele flutua para valer, né? Nem sempre o motivo é ruim. Um dos motivos pelo qual o câmbio brasileiro está desvalorizando é que a gente não atrai mais o dinheiro especulativo de carry trade. Isso não é ruim. Aquele dinheiro era ruim. Ele era gostoso,
que ele levava o câmbio lá para 1 ou 2, a gente falava, nossa, estou me sentindo super rico e tal, mas ele era muito traiçoeiro. Na primeira crise ele saía correndo e jogava o câmbio lá para cima, quebrava as empresas, quebrava o país e tal, né? Então é melhor a gente não ter esse dinheiro de carry trade. Então o que a gente está vendo são as dores do amadurecimento do Brasil. O Brasil é um país que agora está falando não para aquela cocaína lá, ó, cocaína do carry trade. Ó, não quero. Eu era viciado, não sou mais, né? Mas qual é a implicação de curto prazo? Que o câmbio vai um pouco mais. Daqui a pouco ele estabiliza e até cai e a gente vai ver que valeu a pena. A gente vai mudar a nossa relação com o câmbio. Na próxima desvalorização cambial, a gente não vai ficar de cabelo tão em pé assim, achando que o mundo vai acabar. O câmbio está desvalorizando há 4 anos e o mundo não acabou, a inflação não veio, nenhuma empresa quebrou, o país não quebrou e o Banco Central pôde, mesmo assim, baixar juros e vai continuar baixando os juros. Então, a gente precisa descobrir uma nova relação do brasileiro com o câmbio, né? Do ponto de vista de construção de carteira, eu trago aqui, talvez, 2 contribuições. Primeira, eu não gosto da ideia de a pessoa, né? Não, então eu vou comprar um monte de dólar porque o dólar vai para 8 e eu vou me proteger. Olha, né? A gente aqui na Persevera está um pouquinho comprado em dólar, porque a gente tem uma posição grande em pré-fixados. Como o brasileiro ainda é meio viciado nessa relação de câmbio e juros, né? A gente está comprado por causa disso. Eu não tenho muito medo de câmbio, né? Eu não acho que ele vai muito mais. Mas como a gente vê todo dia no mercado, hoje foi um bom exemplo disso, o câmbio abre para cima, aí a curva de juros abre, né? Os juros sobem temporariamente, depois a turma vai lembrando que, é verdade, né? O câmbio não tem gerado inflação, e aí depois acalma e tal. A gente tem um pouquinho de dólar comprado, mas eu não recomendo que ninguém saia correndo, desesperado, vou comprar meu patrimônio inteiro em dólar, porque vai para 8. Não vai. O câmbio já foi boa parte do que tinha para ir, né? Me questiono muito se ele consegue ficar aí nos 5,80, 5,90. Acho que ele fica mais nervoso mais um tempo ali, ao redor de 6, e depois ele vai cair para baixo de 5,5. Então, já foi, né? Por outro lado, como o diferencial de juros do Brasil com o exterior está baixando, para o brasileiro nunca valeu a pena ter investimentos no exterior, né? A verdade aqui no Brasil era o seguinte, putz, você abrir a mão de 15% ao ano, 12% ao ano no Brasil, para você ganhar 12% ao ano lá fora, você tem que pegar o dinheiro e pôr inteiro na bolsa lá fora. Nunca conseguiu, né? Então o brasileiro, seja qual for o investimento que fez lá fora, acabou sempre perdendo do CDI aqui, a não ser em anos de desvalorização muito brutal. Então, para o brasileiro investir no exterior sempre foi uma diversificação custosa. Hoje não. Hoje tem bons produtos lá fora, né? Com juros aqui no Brasil indo para 2, para 1, né? Para um pedacinho pequeno do seu patrimônio, maior para quem planeja morar nos Estados Unidos ou mandar o filho estudar nos Estados Unidos ou tem dívida de dólar, um pouquinho maior, né? Eu acho que o brasileiro tem que ficar com a maior parte do seu dinheiro aqui no Brasil, porque aqui tem grandes oportunidades, está cheio de ativos que vai render 10, 12, 14, 18, 20% nos próximos anos. Mas agora, ter um pedacinho no exterior, do ponto de vista de rentabilidade esperada, contra a rentabilidade no Brasil, agora é uma possibilidade como outra qualquer, né? Vale a pena, tem bons produtos, bons gestores, né? Dentro de multimercados mesmo, a gente mesmo aqui tem uma série de ativos internacionais. Então, agora é um jogo mais parelho, né? O brasileiro era muito alijado do mercado internacional, todo mundo investia lá fora, e para a gente aqui nunca valeu a pena. Falei, eu não, né? Aqui paga 15% ao ano, 20% ao ano, sem eu fazer nada no CDI, né? Não valia a pena. Agora, para um pedacinho, desde que seja para um pedacinho do portfólio, eu acho que vale a pena. Mas por este motivo. Não porque, que desespero, vou comprar porque o dólar vai para 8. Não. Pelo motivo de que, olha, agora para o brasileiro, a taxa de juros aqui é mais civilizada, dá para ter um pedaço lá fora, né? Um pedacinho. Perfeito. Perfeito, Guilherme. Não, ficou claríssimo. E aí, com essa, a gente fecha o portfólio ali, né? Era o dado que faltava. Falamos de juros, falamos de bolsa, falamos de inflação. Queria repetir para o pessoal que está no chat que as perguntas, tá? Inclusive a dica que o Gustavo pediu, todas essas, gente, joga lá na rede social para a gente encontrar um caminho ali. Depois eu peço para o Guilherme respondendo e a gente joga lá para vocês terem as respostas.
Guilherme, eu queria agradecer muito aí essa hora. Queria que você mais, confesso. Deu para a gente fazer um overview de tudo do mercado. Eu acho que a gente nunca conseguiu ter uma live tão elástica, que a gente fosse desde ali do início de falar de juros e de juros zero, etc., até falar agora aqui de uma reflexão sobre o que é preço de dólar. Obrigado demais por isso. Você, a Persevera, vocês serão eternamente bem-vindos aqui na InvestSmart. E para fechar, tá, a última, eu vou adiantar até a pergunta do Gustavo, porque eu sei que ele gosta, ele tem feito essa pergunta em todas as lives. Uma mensagem aí para a galera e uma dica de um livro. Uma dica de um livro e uma dica para o investidor pessoa física nesse momento, tá? E, mais uma vez, muito obrigado, foi sensacional. Tá? Espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Aí, e acho que dos bons pontos de a gente ter se reinventado foi poder a gente ter esses momentos. Tá? Muito obrigado de novo. Obrigado a todo mundo da Persevera. Eu sei que o Marcos, o restante do time, está aí também assistindo. E essa dica de um livro e uma dica para o investidor para passar por essa turbulência aí. Verdade. Vamos lá. Então, é o seguinte, a dica para o investidor é manter sempre a calma. Fazer tudo de forma gradual, de forma que caiba no seu estômago, né? A gente tem uma certa tendência aqui a querer a dica, nossa, me fala aí, qual é a ação que vai subir 300% esse ano, tal. A gente tem um pouco de pressa no Brasil. Como a taxa de juros era muito alta no Brasil, a gente se acostumou que, ganhar 20% no ano é moleza. Então, no mundo real não é. Era nesse mundo esquisito do Brasil em que a gente ganhava 20% na moleza, comprando CDI, título público, ou CDB ligado a CDI, ou LCA ou LCI. Só que do outro lado, isso quebra o país, e quebrou o país, quase quebrou o país. A gente quase foi para o caminho da Argentina. Então, a realidade sobre investimentos é que dá sim para construir boas carteiras que rendam muito bem, que rendam 10, 11, 12%, com menos risco do que a gente imagina, né? Não precisa estar agarrada no CDI, se desintoxica do CDI. Mas não entre nessa ilusão de a todo momento você vai achar um negócio que te dá 60%. Então, investimento é um negócio um pouco mais de médio prazo. Você não pode nem ter muita pressa, nem se desesperar muito fácil, né? Então, não fica olhando para aquele pedacinho da tua carteira que foi super mal naquele mês. Olha a carteira como um todo, diversifica, tenha um pouco de paciência, um pouco de sangue frio, compra quando os outros estão desesperados, vende quando os outros estão se iludindo, né? É fácil falar, não é tão fácil fazer, mas a gente tem que sempre mirar isso. E um livro que fala bastante sobre isso, talvez outros gestores já tenham dado essa dica, mas eu vou dar também, que é O Investidor Inteligente. O Investidor Inteligente é o livro, do Benjamin Graham. Ele é o livro que te faz olhar muitas coisas que a gente é viciado do jeito errado, olhar com a perspectiva correta de investidor e não de especulador. Então, o Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, ele vai te ajudar a ser um investidor mais cético, em que você não fica tão assim refém do consenso, não, o mercado acha isso. O mercado várias vezes erra, né? A não comprar depois que o ativo já subiu, que é a tendência humana, a comprar quando está em liquidação, né? Mas também a não se desesperar no meio de uma liquidação, que aí você não tem a serenidade para comprar, e o tamanho das posições é importante, né? Essa carta que a gente escreveu, ações, aprecie com moderação, a gente falava, a gente gosta muito das ações brasileiras, mas a gente está vendo pessoas físicas que nunca tiveram ações, ou que sempre tiveram 2, 3, 4, 5% em ações, de repente indo para 60, 80. Aí não vai dar certo, gente, né? Tem que ir, é uma busca de autoconhecimento, né? É tudo muito novo para o brasileiro. Vai para 15% em bolsa, vê se aguenta a chacoalhada, aí no outro ano você vai para 20, vê se aguenta a chacoalhada, aí no outro ano você vai para 25. Não dá para pular de brasileiro que nunca teve bolsa para americano que tem 70% em bolsa numa tacada só. Aí o estômago não aguenta mesmo. Então, né, vamos com calma, serenidade, construir bons portfólios, contem com a Persevera, fiquem de olho no nosso fundo, Persevera Compass, né, Compass de bússola, que te leva em segurança onde você precisa chegar. Daqui a pouco nós vamos lançar o nosso fundo previdenciário igualzinho ao Persevera Compass, aí vocês vão ter 2 oportunidades de investir na Persevera e estamos aqui à disposição para o que vocês precisarem, com calma, serenidade, sem pressa.
a melhor coisa, a coisa mais importante que um investidor tem nas mãos, e muitas vezes joga fora, é tempo. Com tempo, se você tiver tempo para os seus investimentos maturarem, sem desespero, você vai ver que a maioria deles vai render bem. Mas se você fica naquela, não, caiu, em 2 meses vou sair correndo, meu Deus do céu, que eu quero pegar aquele negócio ali que vai subir 100% rapidinho, aí acaba fazendo besteira. Então, tempo é muito importante, aguenta firme, perseverança. Tá bom? Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, Guilherme. Boa tarde, uma boa semana para você, todo mundo que está assistindo aqui até o final. Um grande abraço. Abraço, valeu. Tchau, tchau.